Olá, eu sou a Ana. Eu ia fazer um vídeo só amanhã, mas apeteceu-me fazer hoje. Assim, espontaneamente, decidi fazê-lo agora. Já são 11h36, estava ali a olhar para o relógio. O meu namorado está lá para dentro a trabalhar, surgiu-lhe assim um trabalho de repente. E eu pensei, olha, então vou gravar o vídeo, fica já gravado hoje. Então montei aqui assim um estaminé com luz, está a luz de cima e duas luzes aqui. Ele tem umas luzes lá para dentro, mas depois ia ficar aqui imenso tempo a tentar ver a luz ideal e não sei o quê, e eu não me apetece. Já porque também acho que ele tem mais do que fazer e depois não me apetece muito estar aqui com grandes coisas. Outro dia fui ao supermercado. Eu estava numa das caixas, num dos extremos do supermercado, estava a começar a passar as minhas compras e passa um senhor assim idoso e sai por ali. Supostamente não podia. Sem compras tem que passar no extremo oposto. E eu, tudo bem, o funcionário que me estava a passar as compras fez assim uma cara, mas continuou. Passado para aí uns 5 minutos, já eu estava a pagar, volta ao mesmo senhor idoso e passa novamente pela nossa fila. E o funcionário olha para mim assim muito chateado e diz: olha para este, é tudo nosso, é tudo nosso. E eu fiquei a pensar, mas o senhor é velhinho, ele se calhar está a passar por aqui porque a outra entrada fica lá muito ao longe e ele não quer ir até lá ao fundo. E comecei a pensar nesta coisa de nós levarmos algumas atitudes como se fossem ofensas quase pessoais. E depois comecei a transportar isso para o lado pessoal, mesmo pessoal. Portanto, este caso foi um daqueles casos também em que nós estamos, imaginem, numa fila de carros ou na estrada e o carro à nossa frente vai muito devagarinho e nós começamos a levar aquilo quase como uma ofensa pessoal e não tem nada a ver connosco, se calhar o condutor está, sei lá, a pensar na vida, se calhar está mexendo no telemóvel, não devia, pronto, isso já é pior. Outra coisa, outro exemplo, estamos num autocarro e alguém vem um bocadinho contra nós e nós achamos aquilo, ficamos logo irritados, este parvo, e não tem nada a ver connosco, foi sem querer, tropeçou, desequilibrou-se, qualquer coisa, sabe? Estou a tentar lembrar-me de exemplos. Eu sei que existem N exemplos de situações em que algo é tido quase como uma ofensa pessoal que nós levamos logo muito a peito, sei lá, deixar cair um prato e partir um prato, ir contra uma porta, coisas que até nem envolvem terceiros, que só nos envolvem a nós e objetos inanimados. E nós levamos a coisa quase como uma ofensa pessoal. E depois, pronto, comecei a pensar nessas situações e depois lembrei-me de situações mais pessoais, portanto, que envolvem mesmo outras pessoas que nós sentimos que nos estão a querer magoar. Isso é diferente, é mais, para já magoa mais, não é? E é mais difícil de lidar, porque é ali uma segunda pessoa que nos está a tentar, de certa forma, contaminar ou desequilibrar do nosso sítio com energias negativas, porque eu acho que também é bom ter quem nos desafie, mais positivamente, claro, para treinarmos a nossa argumentação. E eu estou a falar de discussões, sei lá, com amigos ou mesmo o Luís com o namorado. Eu tenho muitas discussões com ele e ele é muito provocador nesse sentido, então eu tenho que estar sempre a treinar a minha capacidade de argumentação. Falho imensas vezes porque irrito-me logo, mas acho que é saudável. E depois há aquelas pessoas que não, que tentam te magoar de propósito. E eu já me deixei influenciar muito mais do que deixo agora. Ainda deixo, atenção. E eu acho que isto é uma coisa que se vai treinando e vai-se passando por várias experiências e vão-se aprendendo alguns estratagemas. Eu lembro-me de fazer este vídeo só porque às vezes posso ajudar alguém ou sei lá. Eu acho que para mim das coisas mais complicadas é lidar com essa agressividade passiva. Não é? Ter alguém que manda bocas ou que não nos fala ostensivamente, que nos ignora ostensivamente, num grupo de amigos ou de pessoas conhecidas, ou enfim, que nos tenta diminuir. E eu acho que é uma das coisas que pode ser debilitante nas nossas relações sociais. E eu sei que já sofri bastante com isso. E lembrei-me neste episódio que aconteceu a semana passada no supermercado, comecei a pensar sobre isso. E
pensei, olha, se calhar é um tema interessante para um vídeo. Pronto, não sei, se calhar vai ser uma chatice e vou-me poupar aqui a divagar. Eu lembro-me que uma vez quando andava na faculdade estava muito chateada porque uma colega de turma andava... Eu era bastante boa aluna na faculdade, pronto. E havia uma rapariga que, pá, ela era uma invejosa, mas não era só comigo. Eu depois comecei a perceber que o problema dela era haver pessoas melhores do que ela, pronto. Porque não era só comigo que ela fazia isso. Mas houve uma altura em que andava mais a chatear-me a mim. E até foi com ela que eu comecei a aprender a lidar melhor com estas situações. Por acaso é muito engraçado, porque estas pessoas, inadvertidamente, até nos ajudam se nós conseguimos aproveitar. E eu sei de muitas outras situações quando era mais nova que não aproveitei de todo, que só me deixava irritar, ir-me abaixo e chorar e não sei o quê. Ela foi a primeira pessoa com quem eu consegui lidar melhor nessas situações. Porque comecei a perceber que há alguns estratagemas que funcionam com este tipo de pessoas. Eu acho que nós todos pertencemos... Isto são ideias completamente pessoais, isto não vem de estudo nenhum. Mas a ideia que eu tenho é que nós todos pertencemos a um tipo de pessoa. Temos muitas características complexas, complexidades e tal, mas há assim como se houvesse uma base geral que temos em comum com vários tipos de pessoas e depois há muita coisa que varia. Este tipo de pessoas que são assim invejosas e que gostam de humilhar e de menosprezar as outras, têm uma base também muito parecida. E eu acho que essa base é quererem ser notadas, quererem provocar uma reação. Esse é o principal objetivo. Então a melhor forma de lidar com essas pessoas é não reagir, é ignorar, é fingir que não percebemos a provocação. Eu acho mesmo. Acho que essas pessoas que nós entendemos, porque acho que nós depois temos esse instinto, percebemos que aquilo não é com boa intenção, porque depois há aquelas pessoas que tentam mascarar essas humilhações como uma boa intenção e só nos querem ajudar. Mas eu acho que nós no fundo entendemos que não, porque não nos sentimos melhor depois, muito pelo contrário, começamos a duvidar muito de nós e de como é que nós somos. E acho que isso tem que ser um alerta logo, uma luzinha que temos que nos afastar dessas pessoas e ignorá-las. Porque depois elas vão acabar por desistir porque não tiram nenhum prazer disso. Não tiram nenhum prazer de nos tentar humilhar se nós não reagimos. E, aliás, foi isso que eu comecei a notar porque antes de apanhar... mas depois, entretanto, já passei por situações em que não conseguia reagir tão bem. Atenção, eu acho que isto é uma aprendizagem que está sempre a evoluir. Mas eu sei que antes desta situação eu reagia logo e essas pessoas depois divertiam-se com isso, então provocavam-me ainda mais e as situações eram cada vez piores para mim. E então foi aí que eu comecei a aprender a lidar melhor com essas situações. Depois há outras situações em que não é claro que a pessoa nos esteja a querer magoar, não é assim muito claro. E eu lembro-me de uma vez estar-me a queixar de outra colega, a minha avó, e dela me dizer: Ana, para si tudo é um cavalo de batalha. E ela disse-me aquilo, para já eu achei a expressão muito gira. E depois pensei: pá, é verdade, tudo é uma batalha. Qualquer coisinha, um olhar mais de esgalha, um jogar mais assim, um não sei o que mais assado, parece que é tudo... É para me ofender pessoalmente. E isso é um perigo e eu ainda hoje sofro disso. Aquilo que eu tento pensar é: se não há uma ofensa clara, eu tenho que ignorar. Porque das duas uma. Ou eu estou certa, a pessoa quer me magoar e então o melhor que eu tenho a fazer é não reagir, porque é isso que ela quer. Ou a pessoa nem sequer está a pensar em mim, eu é que ando chateada com outra coisa qualquer e levo tudo para o lado pessoal e vou fazer figura de parva também. Então eu acho que a melhor opção é sempre ignorar. E às vezes pensar que é impressão nossa. Acho que é o mais seguro. E pronto, este foi assim um vídeo um bocadinho, não sei, se calhar foi um pouco desinteressante, mas acho que dá para tirar alguma coisa de útil daqui. Eu acho mesmo que a vida é uma aprendizagem
E acho que ela só faz sentido assim, e que às vezes as coisas que nos acontecem, boas ou más, podem realmente servir para aprendermos a lidar com elas. Quer dizer, se pensarmos um pouco o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, podemos chegar à conclusão que há coisas em nós que se calhar também não estão muito bem, há coisas nos outros que se calhar também não estão muito bem, e eu acho que temos que estar. Outra coisa que eu acho que é muito importante, porque nós autoanalisarmos-nos, e eu falo por experiência própria, é uma péssima ideia, porque nós não temos o distanciamento necessário para o fazer. E acho que é importante, à falta de um psicólogo em quem se confie plenamente, faz muita falta ter amigos próximos que nos conheçam bem, que queiram o nosso bem. Quem diz amigos, diz familiares, diz namorado, diz, enfim, pessoas que nos sejam próximas, que nos conheçam bem e que queiram o nosso bem. E eu tenho a certeza, eu acredito nisto, que essas pessoas são sempre aquelas a quem nós devemos recorrer quando sentimos confusos. Porque ela disse aquilo de mim, será que tem razão? Será que não sei quê? Há alturas em que nós sozinhos não conseguimos perceber, que estupidez, aquela pessoa é mesmo parva, talvez se me afeta. Há alturas em que nós não temos esse discernimento, não conseguimos, andamos mais em baixo, andamos mais vulneráveis. E então essas pessoas que nos conhecem bem, que gostam de nós, são as indicadas, basta uma, são as indicadas para nos ajudar também nestas situações. Quem não tem ninguém, existem aqueles portais tipo Voz Amiga, acho que é Voz Amiga, que também nos podem ajudar. Claro que não são pessoas que nos conhecem pessoalmente, vamos lá, mas que podem analisar, têm o distanciamento para analisar determinadas questões com distanciamento, porque às vezes há coisas que para os outros, que à distância me parecem ridículas, não é? Tipo, como é que eu me fui deixar afetar tanto por aquela coisa, por aquela situação? Mas que quando estamos envolvidas nessas situações, ali no meio, elas são muito importantes e estão a dominar a nossa vida. E então, se nós não temos distanciamento suficiente para conseguir resolver e para conseguir entender, se calhar nem é tão mau quanto aquilo que nós estamos a imaginar, temos que encontrar quem nos ajude. E pronto, isto descambou para outras coisas. Eu interesso-me muito por este tipo de assuntos, portanto eu não prometo que não volto a fazer destes vídeos. Eu reflito muito sobre estas questões e não sei o quê e tal. O próximo vídeo há de ser uma coisa mais normal, vamos lá. Mas de qualquer forma, pronto, espero que tenha dado para tirar alguma coisa do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.